Olá, colegas taxistas. Hoje eu quero endereçar a minha fala a um taxista do interior de Minas que entrou em contato comigo, tá? E a dúvida dele pode ser a sua dúvida também. No vídeo anterior, nós tratamos de um assunto extremamente delicado e é uma matéria que poucos dominam, que é as questões jurídicas envolvendo o serviço de táxi, tá? Eu deixei claro, né, que a Suprema Corte já tinha pacificado em 2017 que o serviço de táxi não constitui atividade própria da administração, tá? Sequer poderia ser interpretado como permissão ou concessão, mas sim meras licenças ou autorizações, correto? Sendo certo que é inexigível licitar. Repito, é inexigível licitar. A pergunta do colega foi: doutor César, você disse que é proibido... Não é proibido licitar, é inexigível licitar. Não é proibido. Então o gestor ele pode utilizar da modalidade de licitação para aumentar a frota. O que eu não acho razoável é o gestor utilizar dessa modalidade de licitação para substituir frota antiga, principalmente de forma leviana, como foi feito em Juiz de Fora, Minas Gerais. Até porque nosso município ele não cumpriu a ordem judicial. A ordem judicial emanada da segunda Vara da Fazenda Pública Municipal, com seu titular Rodrigo Pinto, tá? Magistrado. Eu dei uma verdadeira aula sobre esse assunto para ele. Ele me recebeu lá no gabinete por 2 vezes. Ele até concordou com tudo que eu entreguei para ele de conteúdo. Afinal, eu me especializei nessa matéria porque também sou taxista como você, colega. Então ninguém melhor do que eu para poder estar à frente ecoando a sua voz. Concorda? Olha só, o meu interesse, primeiro, como operador do direito, tá? E por muito mais razão, por eu ter praticamente feito a minha faculdade no volante do meu táxi, tá? Estudei muito para chegar até aqui e dizer a vocês, especializar numa matéria é um bálsamo em nossas vidas. Por quê? Pode ter alguém que sabe o que eu sei sobre esse assunto, mas não, porque eu esgotei esse assunto. Portanto, quando eu estive lá com o doutor Rodrigo Pinto, ele entendeu exatamente o que eu quis passar para ele em termos de arcabouço jurídico para poder embasar futuras decisões. Futuras por quê? Porque aquela já estava decidida, né? Transitou em julgado. O que foi o grande problema? A Procuradoria do município, à época, deu um parecer nos autos dessa ação movida pela Abratax, mas foi um parecer tão medíocre, tá, que não defendeu os taxistas à época. Então não foi suficientemente convincente para que o magistrado não desse a sua decisão, que inclusive foi extremamente equivocada e na contramão do artigo 175 da Constituição Federal, que tem a previsão de licitar serviços públicos. Táxi não é público, táxi é de utilidade pública. Não sou eu que estou falando, e sim a Suprema Corte e toda a comunidade jurídica no ambiente administrativo, principalmente, tá? Entende o táxi como serviço de utilidade pública e não serviço público. Juiz de Fora, mais uma vez, dá um exemplo negativo, porque o regulamento atual, eles fizeram questão de mudar a natureza jurídica do setor de utilidade pública para público, justamente para blindar os gestores passados que provocaram um prejuízo gigantesco em 225 famílias que sobrevivia do nosso setor. E por que eu estou dizendo com extrema convicção que o município não cumpriu a ordem judicial? A ordem judicial que foi transitada e julgada, logo não caberia mais nenhum recurso, a não ser cumprir a ordem. A ordem judicial você cumpre, ou você recorre. Como não recorreram a tempo e modo, e principalmente de uma forma convincente, obviamente transitou o julgado, o município teve que cumprir. E por que eu afirmo sem chance de errar? O município de Juiz de Fora descumpriu a ordem judicial que obrigou o município a licitar todas as permissões que não passaram o processo licitatório até então. E as que passaram por um processo licitatório, como algumas de 2010, que foram objeto de transferência. Perfeito? Essa foi a decisão. Licitar todas as permissões de táxi no município de Juiz de Fora que não passaram por processo licitatório
e as que passaram, que foram objeto de transferência. A decisão é equivocada? Sim, ela é equivocada sim, tá? Nós estamos falando de uma tecnia, tá? De um erro de interpretação redacional, inclusive em relação ao artigo 175. Mas transitou em julgado, tem que cumprir. O que fez a administração Bruno Siqueira? Cumpriu? Não. Promoveu o edital 007/2014, que em seu bojo, né, trouxe ali no objeto. O objeto é o que faz a lei entre as partes. O objeto do edital 007/2014 foi aumento da frota em 105 novos táxis. Se eu já fazia parte da frota, eu e mais 224, totalizando 225, obviamente que esse edital não foi para nós. Tanto é verdade que somos maioria da frota que não aderiu a essa falcatrua, a essa farsa intitulada edital de concorrência pública. Ok, pessoal? Então é isso, tá? Não bastasse isso, tão logo foi exaurido toda a covardia, né? O município abriu, fechou, né? Fechou os olhos, fechou os ouvidos, fechou tudo em relação à concorrência desleal e predatória oriunda das empresas que prestam o mesmo serviço que o táxi, tá? Através de aplicativos. Então isso desequilibrou por demais o nosso setor, causando prejuízo ainda mais àqueles que adquiriram, compraram suas permissões por 20 mil reais. Compraram permissões que foram retiradas de todos os taxistas, os 225. Então esse é o absurdo e é para isso que eu chamo a atenção. E você, no seu município, você não pode permitir que o que aconteceu em Juiz de Fora venha a acontecer no seu município. E o artigo 1 está aqui para ecoar a sua voz. Nós estamos aqui com essa estrutura, tá? Pronta para te ouvir, processar a sua demanda e dar o devido encaminhamento, pois nada é maior do que a gente buscar um diálogo antes que venha uma decisão, principalmente equivocada em relação ao nosso setor. Um forte abraço, Dr. César Grazia, advogado de Juiz de Fora, Minas Gerais, especialista nessa matéria, serviço de táxi. Telefone 32 999 11 55 85 é o meu WhatsApp, pode compartilhar sem moderação e eu quero que cada um de vocês venha se tornar um agente multiplicador da nossa plataforma no seu município através do artigo 1. Artigo 1 por quê? Porque todo poder emana do povo e nós somos parte desse povo que realmente sangra nas mãos desses péssimos gestores que realmente estão preterindo uma categoria centenária como é o serviço de táxi. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.